Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu primeiro vídeo do canal da garota de programa, é claro. Brincadeira, gente. Esse primeiro vídeo vai ser um pouquinho sobre como tá essa área de tecnologia, sobre como eu comecei, sobre quem eu sou, para vocês entenderem o propósito do canal. Bom, eu sou a Joana, atualmente eu trabalho na área de programação, eu sou uma desenvolvedora full stack. A Joana do ano passado não se imaginaria falando isso, só queria dizer isso. Bom, e agora falando um pouquinho sobre a minha trajetória, antes da gente entrar em todas essas áreas de tecnologia, sobre como está o mundo atual, sobre como é ser uma mulher desenvolvedora, a gente vai abordar bastante temas. Então, se você é uma pessoa que está começando agora a pesquisar sobre tecnologia, queria saber um pouco mais, esse vídeo é pra você. Mas se você também já é uma pessoa que está na área, esse vídeo é pra você. E se você é uma mulher na área de tecnologia, esse vídeo é pra nós. Venha comigo. Vamos, galera, mulheres. Enfim, gente. Agora falando um pouquinho sobre como eu entrei na área. Tudo começou em 2020, quando eu me interessei em fazer um curso técnico. Na verdade, eu não me interessei. Eu tinha que ir para uma escola técnica, porque, por causa da qualidade do ensino ser melhor do que o restante de escolas públicas, né? Então eu precisava escolher um curso. Nisso tinha 4 cursos: administração, desenvolvimento de sistemas, informática e mecatrônica. Aí você fala, nossa, então você escolheu informática porque você sempre foi apaixonada e você sabia que era aquilo que você queria pra vida? Não. Era porque a nota de corte era mais baixa. Aí eu falei, por que não? Já estamos aqui, tem que escolher algum. E não ironicamente foi assim mesmo, tá? Não teve... Pra falar a verdade, gente, nessa época, a única interação que eu tinha com o computador era pra jogar The Sims. Ah, e você não jogava mais nada? Não. Eu só jogava no Xbox, Minecraft, GTA. Eram uns grandes extremos. Não vamos abordar sobre isso nesse momento. Hoje em dia é diferente, eu jogo alguns outros jogos, mas continuo no The Sims, na maior parte do tempo. Gosto muito de jogo de escolha. Enfim, depois a gente fala sobre isso. E aí, na época, eu falei, se eu tenho um The Sims e eu tenho um computador, já passei, né? Pra mim vai ser a coisa mais fácil. Na minha cabeça era assim, não foi. E eu precisava escolher um, então eu escolhi esse. O primeiro ano foi um baque. Eu falei, meu Deus, por que eu escolhi isso? Não era mais fácil ter escolhido algum outro, que também seria difícil, então... Anyway. E aí foi quando eu vi que, tipo, eu ia ter que me esforçar. E eu me esforcei, porque eu nunca fui o tipo de pessoa que não liga pra nota, então eu sempre me cobrei. Eu nunca fui uma pessoa, nossa, inteligentíssima, aluna nota 10. Não, mas eu também não era a aluna nota 0, então eu sempre fui muito esforçada. Quando eu falava, não, eu preciso ir bem, eu ia bem. E normalmente eu gostava realmente de me esforçar, eu sou assim até hoje. Por mais que às vezes eu não entenda, por mais que às vezes eu não consigo compreender, eu gosto de me esforçar, porque eu não gosto de fazer nada mal feito. E naquela época eu pensava assim também, por mais que eu não gostava, por mais que eu achava chato, eu queria me esforçar, porque eu não queria ser uma aluna ruim, sabe? Então eu fui arrastando, levando com a barriga, sabe? É o ensino médio. Uma loucura. Até que chegou no último ano, né? E terceiro ano do ensino médio, quem já viveu isso sabe como é aquela pressão. Tipo, vai fazer faculdade do quê? O que você vai fazer da sua vida? E eu tava nessa pressão. E eu também tava em dúvida. Quando começa, sabe, inscrição de vestibular, que você fica, meu Deus, e agora? Ferrou, acabou, sobrou nada pro beta. E eu tava assim. Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá. E aí foi quando eu tinha o meu TCC, porque nesse curso técnico que eu fazia, eu tinha que fazer o TCC no último ano. E foi quando eu comecei o meu TCC, fui dando continuidade ali. Eu e mais 2 pessoas fizemos esse TCC. E na época a gente escolheu fazer sobre um site que a pessoa escolhia gêneros de filmes e ela sorteava e mandava filmes aleatórios. Hoje em dia eu vejo como era bobinho, né? Filmes com aquele gênero que ela escolheu, mas na época a gente achou, tipo, meu Deus, que site revolucionário pra quem gosta de filme. E, enfim, e aí foi quando eu tava chegando no final do ano que a gente tava finalizando o TCC, e aí foi quando eu reparei, eu falei, cara, não é que eu odeie tecnologia e áreas da tecnologia, eu até gosto, porque, gente, é totalmente diferente.
Então, se você tá começando e você fala, meu Deus, como eu odeio isso daqui, talvez tenha uma esperança. No meu caso, eu realmente odeio até hoje, realmente, hardware, redes e toda essa parte. Então, era ódio mesmo. Mas tem uma parte, que é a parte da programação, que eu vi e eu descobri um amor. E hoje em dia é essa relação de amor e ódio, tá? Só explicando pra vocês. Mas foi quando eu vi que a programação poderia ser interessante, sabe? Porque por mais que a gente tinha feito um site, entre aspas, bem bobinho, eu vi, cara, é possível fazer coisas legais usando programação. E naquela época foi uma coisa muito tonta, né? Tipo, vista de hoje. Mas eu falei, cara, foi a gente que fez isso, sabe? Não foi ninguém. Então é possível fazer uma coisa que você mesma tem a criatividade de fazer. E eu acho muito legal esse lado criativo, né? Criar uma coisa do zero, criar uma coisa nova, criar uma coisa que pode ajudar alguém. Isso sempre me atraiu muito. E quando eu vi esse lado na programação, eu falei, não precisa ser chato. A partir do momento que você coloca uma coisa que você gosta, numa coisa que você achava chata, aquilo pode se tornar legal. E foi o que aconteceu comigo. Eu achava a programação insuportável, eu nunca tive essa paixão que algumas pessoas citam, né? Nossa, eu desde sempre amei a lógica, eu desde sempre adorava, eu buscava isso. Não, no começo eu simplesmente olhava e falava, tá, eu tenho que fazer. E quando virou essa chavinha, eu falei, cara, eu queria fazer tanta coisa legal, só que, pensa comigo, eu queria fazer muita coisa legal, só que eu não tinha as habilidades pra fazer as coisas que eu queria fazer, porque eu tinha ideias, só que eu não tinha habilidade. Então, juntou com isso, eu falei, eu preciso estudar isso. Foi quando eu decidi que eu iria fazer faculdade. Inclusive, eu finalizei a faculdade em 2025. Sou oficialmente formada em superior e em técnico, nessa área de tecnologia. Foi uma experiência muito desafiadora, eu não vou falar pra vocês. O ensino médio, gente, é muito mais tranquilo. Então, se você fez, acho que você vai concordar comigo, que esse ensino técnico junto com o ensino médio, ele é puxadinho, porque você estuda o dia inteiro, mas acaba que é bem mais tranquilo do que uma faculdade, porque você trabalha e faz a faculdade. E além de tudo, tem todas as questões sociais da faculdade, amizades, todas essas questões que às vezes acaba sendo um pouco difícil, porque por mais que essa área de tecnologia tenha essa questão das pessoas serem bem mais fechadas, não serem comunicativas, eu afirmo que eu sou um exemplo de que isso é real. Porque por mais que eu tô criando esse canal, eu sempre gostei muito de ficar sozinha, eu sempre gostei muito de ter poucos amigos, então eu sempre fui essa pessoa. Com os meus amigos, com a minha família, eu sou muito louca, sabe? Mas eu nunca fui a pessoa que vai chegar do seu lado e puxar assunto com você, por mais que às vezes eu queira muito, eu não vou fazer isso porque eu tenho vergonha e eu simplesmente acho que as pessoas vão me odiar. Então, tinha isso realmente, e na faculdade é um período às vezes meio conturbado, meio complicado, mas ela passa, tá, gente? Quando eu escutava isso, eu falava, meu Deus, não vai passar nunca, mas passa. E às vezes até rápido, e depois você fica, acho que devia ter aproveitado um pouco mais. E foi ali. Então esse foi como eu segui pra faculdade de tecnologia. Então a minha história realmente com a programação começou no ensino médio. Era coisinhas muito mais básicas. Depois, quando eu fui na faculdade, o primeiro ano é também um pouco mais básico, e aí chega o tal do Java pra aterrorizar todo mundo. E aí, no meu segundo ano da faculdade, que foi quando eu consegui meu primeiro emprego, eu sempre fui bem, até, tipo, desenrolada, então, no meu ensino médio eu vendia brigadeiro, e isso tornou um trabalho pra mim por um bom tempo. Eu comecei vendendo brigadeiro pra pagar minha formatura, porque eu queria fazer a festa, só que, né? E aí eu vendi os brigadeiros na escola, e aí eu fui pegando pra vender alguns centos, vendia também caixinhas com 4 por 10, e ali eu fui... E foi um período super legal também, aprendi muita coisa, depois eu trabalhei numa sorveteria por um tempo. Então antes de entrar no mercado da área de tecnologia, eu já tinha dado uma trabalhada ali. Aí, como eu comentei, no segundo ano da faculdade eu consegui o emprego, e foi muito bom. E acabou que eu entrei nessa primeira empresa. Foi um período de muito aprendizado. Eu entrei como desenvolvedora front-end e atuei com Angular. E foi muito complicado no começo, porque até então, gente, quando você só aprende as coisas na teoria, tipo, faz projetinho pequeno e depois você entra numa empresa e você vê a dimensão, e você vê como as coisas são diferentes na prática, você fica assustado e dá medo, e deu muito medo. Pra mim, eu ia ser demitida todo dia, eu tinha certeza disso. Era um pouco da ansiedade, mas eu acordava e eu falava, meu Deus, eu vou ser demitida porque eu não sei isso. Só que quando eu entrei como júnior,
E quando você é júnior, por mais que nós colocamos essa pressão na gente, não é pra gente ter essa pressão, porque a ideia é realmente ser júnior. Tipo, é normal você ter dúvidas, é normal você não saber fazer tudo. E eu me convencer disso até hoje é difícil, porque eu ainda sou júnior. Explica por quê. Já expliquei. Explica. Já expliquei. Ah, é? Que tá tudo bem você ainda ser júnior, sabe? Então, eu entrei como júnior, fiquei nessa empresa por quase 2 anos. Eu saí nesse finalzinho de 2025. Em dezembro eu saí. Mas foi uma experiência de muito aprendizado. Como eu comentei, eu trabalhei com Angular e as minhas habilidades em desenvolvimento, em lógica, em design ampliaram muito. Tipo, foi fundamental na minha área, sabe? Eu, de fato, aprendi muito. E eu sempre tive muito preconceito com back-end, gente, juro. Desde que eu entrei. E desde que eu saí. E até hoje eu tenho preconceito com back-end. Mas olha que ironia, trabalho com back-end hoje em dia, tá? Mas eu sempre fui... Tipo, eu sempre tive o meu pezinho ali no front-end, sabe? Porque eu sou apaixonada por isso. Em criar telas, em... Sabe? Nossa, poder construir algo que o usuário veja e fala... Isso é atrativo, eu tenho vontade de ver isso, eu tenho vontade de usar isso. Então, quando você tem esse amor, o back-end acaba não sendo tão atrativo. Então, quando eu... Porque eu acabei, né, me inscrevendo em outro processo seletivo, porque sabe quando você se sente um pouco mais estagnada? E você fica, acho que eu não tô aprendendo mais nada aqui de novo, e eu sempre queria buscar isso, sabe? Poder desenvolver coisas novas. Foi quando eu acabei saindo da empresa, e eu lembro que no processo seletivo dessa outra empresa que eu tô atualmente, eu fiquei que medo, por ser uma vaga que tinha back-end. Mas olha, tô dando conta por enquanto, tá sendo uma experiência bem diferente. E também tô aprendendo muito, então acho que tá sendo bom. Por mais que eu ainda sou apaixonada, sim, pelo meu Angular, pelo meu front-end, eu sempre vou ser, tá no meu coração, não adianta, não vai conseguir. Mas eu acho que por eu justamente sempre ter tido esse preconceito, tá sendo muito bom, porque eu tô aprendendo que não é tão ruim quanto parece. A minha experiência, num resumo, com a área de tecnologia foi isso. Sempre eu tive muitos altos e baixos na faculdade, eu realmente pensei em desistir algumas vezes que eu falava, não sei se eu vou dar conta. Isso cabe muito no que eu falei, às vezes a gente desconfia muito do nosso potencial se baseando em outras pessoas. Quando eu criei esse canal, eu falei, nossa, mas será que eu vou falar sobre tecnologia se eu nem tenho tanta experiência? Mas às vezes eu falei, poxa, mas tem gente que tá entrando na faculdade agora, que nunca teve uma experiência, pelo menos eu tive alguma, eu posso compartilhar isso, eu posso compartilhar que eu também tive esses medos de não conseguir entrar num trabalho, que eu também tive esses medos de não conseguir sair de um trabalho porque por medo, sabe? E deu certo. Hoje em dia eu tô numa empresa que eu posso contar um pouquinho pra vocês depois, caso vocês queiram, de como foi um processo seletivo que eu realmente passei, né, sobre como é. Eu fiz alguns nesse meio tempo. Eu acabei passando em outros 2, mas por questões de toda essa logística, de vaga, de linguagem, de ser home office, de não ser... Eu de verdade, procuro sempre por home office por causa do conforto mesmo. Como eu disse, eu sou muito essa pessoa não tão, né, gostar de muita gente, então eu sempre fui essa pessoa bem mais... Tá bom, fica daí que eu fico daqui da minha casa, jogando meu joguinho bem tranquilinha. Então eu sempre busquei por isso, né, ter esse conforto. Então se eu pudesse ter, eu gostaria de ter, porque eu também já sei como que é trabalhar não estando de casa. E como essa área nos permite isso, quem vai ser eu pra não querer, né, meu amor? Tá louco? Não é porque ele faz home office que ele é vagabundo, não é assim não. Só porque ele tá agora de chinelo, com 3 abas abertas, de outra coisa que não é o serviço. Mas, brincadeiras à parte, foram alguns outros pontos que foram fundamentais. Como eu disse, depois eu posso comentar sobre todo esse processo seletivo, como é desde o começo, desde se candidatar, sobre... Posso ajudar vocês como eu posso, com a minha experiência, né? Mas o resumo é isso. Então eu comecei ali no curso técnico, no ensino médio, uma Joana totalmente em dúvida sobre o que queria para o futuro. E terminei hoje totalmente feliz. Hoje eu sei que é a minha área, hoje eu não tenho mais dúvidas disso. E eu só quero dizer pra você que tá tudo bem você ter dúvidas, que é normal. E se você também não tem dúvidas nenhuma e tem certeza que essa área é pra sua vida, que bom, isso é fantástico, eu fico feliz por você de verdade, porque é muito bom ter essa certeza. Eu demorei anos pra ter essa certeza, mas quando eu cheguei a ter, eu falei, cara, é muito bom ter um poder na sua mão de você poder transformar alguma ideia.
de você de fato poder criar uma coisa do zero, fazer algo que é só um pensamento tornar real. Então, esse vídeo é pra você, que tá em dúvida ou que tem certeza. E quero dizer, se vocês tiverem dúvidas também, tanto sobre a área quanto minha vida, qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários. Mas era mais um vídeo sobre explicando como eu me tornei a tal da garota de programa, sobre como foi esse processo pra mim. Como eu disse, foi um processo um pouco difícil no começo, em relação a dúvidas, em relação a se eu conseguiria, de dúvidas sobre a minha capacidade, e hoje eu posso dizer que isso é totalmente possível. E falando um pouquinho, só pra gente finalizar, sobre como é ser mulher nessa área, né? Ainda tem muito isso de tipo, ai, mas vai militar? Não vou militar. Se o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar... Eu tô fazendo aqui que não é sobre militância, não. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. É mais sobre porque quando eu entrei nessa área, hoje em dia eu acho que tem muito mais mulheres, né, nessa área. Mas lá no ensino médio eu pesquisei muito. Eu falei, cara, queria ver, porque eu sempre gostei de ver vídeos, né, tanto de rotina, porque, enfim. E aí eu fui lá e pesquisei sobre mulheres na área de tecnologia, pesquisei sobre como era, sobre vlogs. Eu lembro que eu pesquisava exatamente isso. Mulher estagiária. Aí eu dava um enter lá e aparecia pouquíssimas. Aí eu lembro que eu me apaixonei pela Rafaela Ballerini explicando HTML. E ter visto essa pouca quantidade de mulheres na área me deu um pouquinho de medo. Então eu quero dizer pra você que é mulher, que é possível sim. Ainda assim, somos poucas, tá? Não somos grande maioria. Provavelmente, se você já é da área ou se você tá entrando na área, a maioria das empresas, você vai sentar numa mesa somente com homens, na área de desenvolvimento, você vai estar numa reunião que só tem homens, e no começo pode ser assustador, mas depois você vai ver que isso, na verdade, é só mais um ganho, que ao pouco a gente vai tomando essa área, que ao pouco a gente vai conquistando essa área, sabe? Porque... E se você é mulher, inclusive, comenta, pelo amor de Deus, vamos ser amigas, vamos comentar, vamos conversar sobre isso, porque é essencial. Essa área, uns 4 anos atrás, estava totalmente só tomada por homens. Então, hoje em dia, tem muito mais mulheres, é muito gratificante, é muito legal. E se você pesquisar, tem muitas influenciadoras hoje em dia, tanto no Instagram quanto no TikTok. Aqui no YouTube, eu acho que ainda é uma área um pouco mais fechada, não com, tipo... Eu pesquiso bastante e é o que eu mais acho no Instagram e no TikTok. Mas eu queria dizer que totalmente é possível. E um pouquinho agora só finalizando, no canal a gente vai ter tanto conteúdo de programação, conteúdo de tecnologia, quanto também vlogs ou vídeos aleatórios. Então esperem de tudo e comentem ideias de vídeo também. Mas a ideia é ter de tudo um pouco. Esse foi um vídeo mais de introdução meio longa, mas era mais para contar sobre como foi a paixão pela tecnologia e como foi minha trajetória até hoje. Mas saiba que hoje eu me encontro totalmente feliz e encontrada nessa área, depois de tanto tempo em dúvida sobre se era isso que eu realmente queria pra minha vida. E se você tá em dúvida, tá tudo bem. De verdade, tá tudo bem. Passa, sempre passa. Por cima de você. É isso, deixem seu like, se inscrevam e me ajuda, pelo amor de Deus. Beijo, beijo. Girl!